Voltamos, João. É isso aí. Vamos falar um pouquinho do jogo do PSG e Lille que acontece no domingo, né? No domingo pela manhã, logo cedo, 9 horas da manhã, domingo de carnaval, já todo mundo ali chegando ou indo para o bloco, para quem gosta, né? Ou nem dormindo de sábado para domingo, né? E aí já tem um PSG e Lille para acompanhar aí. E é um jogão aí, um jogo bom, interessante para a gente poder avaliar aí, até porque o PSG não vem bem, né? Não tá tão bem assim. Eu acho que é um jogo bem bacana justamente por isso. O PSG vem de, né, São duas somando, né, derrotas, né, somando na França. isso. Então, é uma equipe que perdeu bastante. Então, perdeu bastante pro padrão PSG. Então, acho que por isso é É, bem bacana de se acompanhar, né? são 3 derrotas seguidas, sendo uma pela Liga dos Campeões, em casa para o Bayern, né? Perdeu fora de casa para o Mônaco e também perdeu na Copa, né, da França para o Olympique de Marseille. Então são 3 derrotas seguidas, né, do Uma por PSG, um cada time competição, né? exatamente uma em cada competição, sendo que foi eliminado da Copa da França. O que não é muito comum, né? O PSG ter 3 derrotas seguidas assim, talvez seja um dos piores momentos do PSG aí na temporada, né? Enquanto o Lille vem de uma vitória em cima do Strasbourg e perdeu para o Lyon também recentemente, mas também ganhou do Rennes. Então tem ali uma tabela, vence, perde, empata, vence, perde, empata, tá meio assim, né? Então, Talvez por isso essa odd do PSG esteja num valor que a gente não se acostumou a ver em campeonato francês, né? A gente se acostuma a ver sempre odds mais baixas, né? Mas sim. hoje, para esse jogo de domingo aí, né? Um ponto 63 para o PSG, né? O PSG é líder ainda, tranquilo no campeonato francês. O Lille hoje é o quinto, né? Uma diferença considerável, são 13 pontos de distância entre o PSG e o Lille, mas o Lille ainda é um dos times fortes, entre aspas, assim, né, podemos dizer, do campeonato francês. Então, vai brigar por vaga em competição europeia, né, como vem fazendo nas últimas temporadas. Então, é um jogo mais complicado para o PSG do que normalmente os outros adversários do campeonato francês fazem, né? Não fazem jogos tão equilibrados. Então, pode ser que o Lille encrenque aí o PSG. Se o PSG jogar da maneira que jogou com o Mônaco, por exemplo, que foi a última derrota na Ligue 1, provavelmente o Lille pode ter uma vida um pouco mais tranquila para enfrentar esse PSG. É um jogo equilibrado, né? Até por isso, né, a gente pode ver também o PSG é uma equipe que sofrendo muitos gols, a gente vê uma odd para ambos marcos a 1,65, né? Então, Sim. prevendo talvez que o PSG sofrendo muitos gols, né? Não, sim, o PSG ele costuma sofrer gols, até quando vence, vence bem, às vezes até goleia, mas aí sofre um golzinho, né? Ainda tem um golzinho ali para sofrer. Então, existe uma dificuldade defensiva no PSG, então por isso que essa odd não é tão alta de ambos marcam, né? E também a gente tem o Lille do outro lado, não é uma equipe qualquer do campeonato francês, é o Lille. Então existe sim essa possibilidade de um gol sair aí para o lado do Lille, apesar de o PSG ainda ser o franco favorito para a partida. Outra odd dessa primeira página também, né? A gente percebe né, uma previsão de bastante gols, né? Porque Sim, a 1xBit, né, marca ali, né, o ponto ali de média, entre aspas, para gols, né, ele marca o 3,5 gols, né? Não marca ali o tradicional 2,5 que a gente vê em muitas partidas, né? exatamente. Já joga para cima sabendo que o PSG é um time que faz muitos gols, né? O PSG tem 55 gols marcados em 23 jogos e 20 sofridos, enquanto o Lille tem 40 gols marcados também. São dois dos melhores ataques. O PSG sim tem o melhor ataque e o Lille tem o quinto melhor ataque da competição. Então são dois bons ataques contra defesas não tão sólidas assim. Então é interessante ver aí essa odd acima de 3,5, já considerando que o jogo pode ser um 3-1, né, algo do tipo. Então é uma odd a se considerar, mas ainda são muitos gols, né? Porque considerando que o PSG não está numa fase tão boa, né, pode ser que afaste de uma vez logo essa má fase e faça logo muitos gols, mas também é preciso se levar em consideração que tudo vai depender de como o PSG vai encarar essa partida, né? Ainda mais depois de uma derrota para cima do Bayern dentro de casa.
o que dificultou muito a vida dele na Liga dos Campeões, que é o título mais almejado da equipe francesa, né, que vem sempre tentando aí, bateu na trave exatamente contra o Bayern quando chegou na final, mas dessa vez pegou logo nas oitavas uma grande equipe e já está sofrendo aí por ter enfrentado logo esse adversário. E eu tenho uma sequência complicada, né? Antes a gente entrar a seguir nas linhas, só para passar rapidinho a sequência do PSG, tem o Lille, depois no outro final de semana, né, enfrenta a equipe do Olympique, que foi quem eliminou na Copa. Sim. Depois pega a equipe do Nantes, que é uma equipe que está na Europa League, né, que inclusive empatou com a Juventus no último jogo da Europa League, e depois a volta com o Bayern. Então não são duelos tão fáceis assim. A gente brinca, né, que o campeonato francês muitas vezes é só o PSG, mas o PSG se complicou com algumas equipes e terá essas equipes, algumas equipes que já complicaram aleatoriamente pela frente. Então, né, partidas difíceis que vale a gente analisar. Rodando um pouquinho para baixo, a gente vê também essa coisa prevendo bastante gol, né? Se a gente for lá no individual, né, das equipes. Exatamente. Vamos dar uma olhada lá no total individual. O do PSG, né, que é o total 1, ali para 1,5 está marcando 1,6. Se espera que o PSG faça muitos gols. Enquanto o Lille, para fazer um gol, está 1,44. 4,45, né? Então, mais ou menos o que se espera. Enquanto o PSG faz 2, o Lille faz 1. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos essa proporção mesmo. O Speed está colocando aqui, né? Próximo a isso, né? Então, por exemplo, se o Lille fizesse 2 gols nesse jogo, já seriam 3,1. Que, considerando, né, a recente fragilidade da defesa do PSG, não seria nada impossível, né? Essa odd de 3,1 num jogo aí de 90 minutos, não é nenhum dos tempos, é no jogo inteiro. Então 3,1 não seria uma odd nada absurda, né? Mas eu acho que a gente poderia dar uma olhada aí também nos tempos, né? Porque pode ser que no primeiro tempo tenha odds interessantes aí. O PSG, por exemplo, sair ganhando já no primeiro tempo 2,17, né? A odd de gols. Boa odd. Interessante para 2 gols, né? No primeiro tempo, para cima de 1,5. Então já é interessante aqui. E vamos ver como é que está o individual de cada um desses times no primeiro tempo. Para o PSG 1,62, ok. E para o Lille 2,33. Uma odd bem boa também. Alguma coisa? Não, eu tô dando uma olhada aqui. É bem essa previsão de bastante gols, né? Sim. A projeção independente do tempo, ver bastante gols. Se espera que essa partida tenha bastante gols, até por conta da primeira odd aqui, né? De acima de meio, ser 1,3 só, não significa que se espera gols nesse jogo, né? Vou dar uma olhadinha aqui em escanteio, só para ver como é que estão as odds. Estou colocando aqui para cima de 8,5, 1,71 seria a marcação, que é interessante, mas o campeonato francês nem sempre tem tantos escanteios assim. Eu queria ver sobre os escanteios no primeiro tempo, se tem alguma coisa aqui mais interessante. Deixa eu ver se a gente acha aqui primeiro tempo. Não encontrei, não sei se eu passei direto também. Vamos ver aqui, eu também pensei aqui no meu. Também não achei primeiro tempo em campo. Eu também não encontrei. Vou tentar encontrar aqui questão de cartões. Interessante que nesse jogo tem um mercado de cartões. E como é um jogo pegado, né, entre duas equipes que estão ali no top 5 do campeonato francês, pode ser que a gente tenha uma quantidade razoável de cartões aí. E, bom, tem aqui, sai 5 cartões, né, que não é tão difícil assim, uma odd de 2,25. Né? Principalmente aquele jogadorzinho lá que vai para matar o contra-ataque ali. Você não diria que o Verratti vai tomar um amarelo? Eu diria. Não sei você, mas eu diria. Então, para parar, se o Mbappé jogar, o Neymar jogando, para parar eles na corrida, ali a puxada de um contra-ataque, você acha que alguém do Lille não vai tomar um amarelo? Eu acho que vai. Então, essa odd de cartões acima de 4,5 aqui, eu acho que está bem interessante também. Dá para a gente também analisar, né? Ver também como. Eu vou até abrir aqui agora para ver como foram os últimos jogos do PSG. Os adversários tomando cartões para a gente também ter uma boa base, né? Então vamos aqui só para olhar rapidinho. Contra o Mônaco foi um jogo um pouco diferente, mas
Saiu já poucos cartões. O Mônaco não levou nenhum. Mas também foi um jogo mais fácil, né? Onde o Mônaco estava ganhando por 3-0. Contra o Toulouse, que já é uma equipe que bate mais. Foram 4 cartões na partida, então ficou ali no limite. Então, mostrando que chegou perto da média, né? Então, Montpellier... Vamos ver aqui, Montpellier foram 3 cartões, então já não bateu. Mas é aquela coisa. Talvez por ser um jogo mais disputado, pode também ir dentro dessa linha. Sim. Alguma odd chamou mais atenção a você? Primeiro tempo regulamentar? Como é minha vez de escolher, eu vou já falar a minha, que eu gostei dessa odd de cartão, confesso. E eu acho que vou nela mesmo. Eu acho que esse jogo vai ser bastante pegado, ainda mais pelo momento que o Paris Saint-Germain vive, e o Lille não costuma dar vida fácil ao PSG. Então eu acho que vai ter cartão de um lado e para o outro, por conta exatamente dessa dificuldade que os dois times vão ter, e o PSG precisando sair dessa má fase, afastar essa má fase, precisando vencer o Lille, vai tentar jogar com um pouco mais de vontade. E às vezes essa vontade se confunde com precipitação, com ansiedade ali em querer chegar nas bolas antes, e aí acabam cometendo algumas faltas mais pesadas, e pode acontecer de ter mais cartões nesse jogo. Então eu imagino aí acima de 4,5 cartões no jogo. Nessa você vai levar a odd mais alta. Eu vou pegar uma odd um pouco mais baixa nessa, por mais que tenha bastante opções de gols, eu vou ser um pouquinho mais conservador, eu vou em ambos marcam. Acho que tem uma grande tendência de sair gol para os dois lados, né, para as duas equipes. E naquela, podia também em 2,5 gols, mas 2,5 gols está pagando um pouquinho menos. Então eu vou de ambos marcam, né, que está pagando ali 1,65. Acho que é bem bacana de se analisar. Acho que a tendência, assim, num jogo que saiu bastante gols, num jogo bem disputado, então acho que faz sentido essa odd aí dentro dessa linha, por mais que eu acho que poderia ter um valor um pouquinho mais alto, mas mesmo assim acho que ainda tem, bem interessante. Então, beleza, tá ótimo, então tá marcado aqui, já anotei, ambos marcam para você, e para mim são mais de 4,5 cartões amarelos.